E como é que funciona a opção de espelhamento? Eu desenhei esse layout aqui rapidinho, só para que você possa ter uma outra referência. Eu vou usar novamente, caso ainda tenha ficado algum tipo de confusão, você não tenha entendido como é que funciona a parte para aparar linhas de uma parede interna. Eu desenhei uma polilinha aqui externa e desenhei e fiz aqui com o offset de distância as linhas internas. Uma questão que você pode estar se perguntando, poxa, não seria interessante fazer... Tem alguma opção para editar polilinhas? Então, o QCAD profissional, além daquela parte do DWG, dos arquivos DWG, ele possui também algumas ferramentas extras que estão disponíveis apenas na versão profissional. Então, por exemplo, você tem a opção de fazer a união de polilinhas, você tem algumas opções extras, e isso não está disponível na versão da comunidade. Então, infelizmente, nós não temos essa opção. O que eu vou fazer aqui é fazer o acabamento, o arremate das minhas linhas, e vou usar novamente aqui o aparar os dois. E ele serve, o aparar os dois, só reforçando, ele funciona como um misto de cortar e estender. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o meu botão do meio do mouse, vou aproximar o zoom. Se eu clicar aqui e aqui, que são as partes que eu quero que fique, o QCAD corta as linhas, eu quero que fique essa e essa, o QCAD corta o excesso, essa e essa, ele corta o excesso. E aqui eu posso estender. Se eu clicar aqui e aqui, ele vai entender que eu quero estender essas linhas. Então veja, ele estendeu as linhas, eu quero que ele corte essas, e eu quero que ele corte essas. Então veja como ele conseguiu fazer aqui de maneira bem satisfatória essa modificação. Essas linhas que nós temos aqui agora, eu vou estender elas um pouco, porque eu vou querer cortar e eu quero mostrar para você como é que funciona a parte do espelhamento, a ferramenta de espelhamento. Então eu vou estender, eu vou prolongar essa linha aqui 1 metro, aqui e aqui. Por que eu vou estender ela 1 metro? Porque eu quero cortar esse excesso, eu quero fazer esse acabamento aqui. Então essa linha aqui eu vou excluir e eu vou usar novamente aqui. Eu quero que ele corte essa e essa aqui. Eu vou cortar esse segmento. Deixa eu só explodir aqui, ó. Então observe que eu tenho aqui um segmento. E esse segmento, nós podemos usar essa ferramenta aqui chamada quebre o segmento manualmente. Então eu vou selecionar a linha, eu quero cortar ele aqui. Então eu vou acionar a ferramenta. Então, aqui ele está pedindo escolha uma linha, essa daqui. E agora ele está pedindo o primeiro ponto da quebra. O primeiro ponto da quebra eu vou usar aqui como snap a interseção. Eu quero pegar essa interseção aqui. E o segundo ponto vai ser essa outra interseção. Então observe que ele quebrou a linha. E nós podemos agora fazer o arremate dessas duas linhas aqui. Então eu não preciso mais quebrar. Vamos apagar essa linha aqui e apagar essa linha aqui. Então temos agora uma área pronta para conseguir fazer o nosso espelhamento. E a opção para criar o espelho, nós vamos encontrar ela aqui nos modificadores e você tem aqui a opção do espelhamento. Então eu vou selecionar aquilo que eu quero espelhar. Esse aqui acabou não sendo deletado. Então eu vou selecionar aquilo que eu quero espelhar e nós temos aqui a opção do espelho. Simplesmente acione a opção e ele vai pedir aqui na linha de comando o primeiro ponto do eixo de simetria. Então, por exemplo, se eu marcar o eixo de simetria aqui, ele vai fazer um espelho exatamente para o outro lado. Então eu marco o primeiro ponto, segundo ponto. E assim como acontece com outras ferramentas, o QCAD vai perguntar se eu quero eliminar o objeto original ou se eu quero manter. Como eu quero fazer uma planta espelhada ou uma estrutura espelhada, você pode simplesmente manter o original. Ele vai fazer o espelhamento para você. Então, caso você tenha um projeto ou qualquer coisa que envolva simetria, você pode tranquilamente usar o espelhamento. Claro, nós podemos continuar espelhando aqui usando outros eixos de simetria. Então, se eu marcar aqui uma opção ortogonal, vamos cancelar.
eu pegar um ponto da grade. Eu estava pegando, acho que a interseção ainda. Então observe que ele fez um espelho. Ele marcou inclusive o último ponto com essa marquinha vermelha. Então aqui nós temos um espelho exato na parte superior. A ferramenta de espelhamento é extremamente simples e útil para desenho em arquitetura.